Parabéns, né, por essa campanha, mas eu queria que o senhor destacasse qual foi o ponto alto, né, qual foi a principal tônica do Fluminense dentro do Piauiense 2025. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. E o ponto alto foi a união do grupo, né, a diretoria, com o nosso diretor, o Dr. João Maria aqui. Né, então, assim, o nosso presidente maior, que é o Dr. João Vicente, né, o Carlos Alberto, né, o Ranaib, a união da diretoria toda, a união do grupo, da nossa comissão, assim, todo mundo. Né, foi um planejamento que a gente fez muito antes de chegar aqui, né, e a diretoria deu todas as condições, e com um trabalho com humildade, né, com os pés no chão, a gente conseguiu chegar numa final com todo merecimento, né, destacando também a nossa base, né, que é muito importante, são jogadores que estão aí, são jogadores que estão deslumbrando dentro do campeonato, né? E então, assim, graças a Deus a gente conseguiu chegar, né, numa final onde talvez muitos não acreditavam nessa equipe, poucas pessoas acreditavam, mas assim, a gente sabia da qualidade que a gente tinha, a gente sabia do que tínhamos em mãos, né? E graças a Deus a gente chegou com todos os méritos. Professor Belmont, né, ou senhor Belmont, deixa eu falar em relação ao elenco, nós falávamos agora há pouco fora do ar, que o Fluminense, assim como o Piauí Esporte Clube, apostaram na base. Mas o Fluminense foi mais forte, a aposta na base. 12 jogadores, sendo 3 até 4 jogando como titulares. Passou também a ser um dos maiores segredos? Bom dia. Bom dia. Tá aqui esse convite seu e falar sobre a base. Ele já tinha uma base muito boa, já trabalhada há muito tempos atrás. Tive o prazer de ver 3 jogadores jogando no Rio Grande do Norte, que foi o Biloca, o Ian e o Gabriel. Então, esses 3 jogadores, quando eu cheguei até aqui para conversar com o Dr. João Vicente, ele tinha, vários times tinham procurado ele, pedido emprestado, e eu falei que não ia contar com os meninos da base no plantel da gente. Eles iam brigar por posição. E tive a sorte de contratar o professor Marcinho, que também gosta de jogadores novos, de base, que sempre lançou na carreira dele. Então a gente teve essa sorte de encaixar tudo direitinho com a conversa nossa. Tá certo. Professor, dentro desse trabalho, que agora é a decisão, uma meta já foi cumprida, que é ter calendário para 2026. O que é que muda quando você tem 2 jogos decisivos já com o trabalho feito? Olha, um título é sempre um título, né? Até para o currículo nosso, para o currículo do clube, para o currículo dos atletas, da comissão, da nossa diretoria. Tirou um pouco aquele peso, né? Aquela responsabilidade de você chegar, né? E dar um calendário já para o clube. Né? O Fluminense ele não pode estar só 3 meses e o resto do ano o profissional não tem calendário. E graças a Deus, até porque o Fluminense hoje é uma equipe que tem uma moradia boa, né? Tem uma alimentação boa, paga em dias. Né? Então, assim, a diretoria dá toda a estrutura. Então, o Fluminense não pode estar fora do mercado nacional. E, graças a Deus, a gente conseguiu com todo mundo, né? Todo mundo, diretoria, comissão, atletas, conseguimos um calendário já para o ano que vem. Mas, assim, respeitando a equipe do Piauí, né? A gente sabe que é uma equipe também que não chegou à toa, chegou com todos os méritos na final. Melhorou muito depois da chegada do Renatinho, de alguns jogadores que estão lá, que chegaram também. Mas, assim, a gente também vai em busca do título, até porque a gente precisa disso. Né? Você tem uma Copa do Nordeste, fase de grupo, e isso é muito importante, né? Até porque ele dá, né, as condições financeiras, ele dá uma parte financeira dentro do grupo, né, dentro do Fluminense, e isso é muito importante, porque a gente sabe da nossa dificuldade, tanto no Maranhão, da onde eu sou, como daqui do Teresina, do Piauí. Né? Então, assim, é muito importante você ter calendário, você buscar uma fase de grupo da Copa do Nordeste, porque você sabe que você vai ter uma condição financeira para manter o ano inteiro. Então, assim, a gente vai trabalhar muito, né? Sabendo que vai ser uma final muito difícil. É um jogo de 180 minutos, né? A gente tem esse primeiro jogo, 90, depois o segundo. Mas o mais importante disso tudo, né? Que tirou também aquele peso, aquela responsabilidade. Mas, assim, vamos buscar, né, o título, até porque a gente precisa também coroar o trabalho com esse título. Eu venho destacando em nossos programas que o Fluminense é um time que tem toques rápidos, é um time tecnicamente forte e que chega fácil à área e passa a ser um dos principais fatores dentro de campo. E tem um jogador que desequilibra, que hoje é a revelação da competição, que é o Gabriel Vieira. Quais os cuidados em relação ao Gabriel Vieira, que quando ele realmente explodiu, ele passou a ter de 3 até 4 marcações?
Olha, é verdade, isso é normal, né? Um jogador que fazia muito tempo que eu não via um jogador novo, né? Com muita força, um jogador de qualidade, né? Tá sendo até um pouco muito cobrado, né? Nesse sentido, mas assim, a gente tem que entender que é um garoto novo ainda, né? Sim, fez 2 gols bonitos contra o River, e hoje a pressão é maior, né? A marcação é maior em cima dele, mas mesmo assim é um garoto diferenciado, é um garoto humilde, um garoto tranquilo, cabeça no lugar, tranquilidade total. Então, assim, a gente tem uma equipe muito nova, uma equipe competitiva, uma equipe jovem, mas uma equipe muito bem treinada, muito bem trabalhada. A gente tem uma transição ofensiva muito rápida, uma transição defensiva muito rápida, e isso foi de acordo com o trabalho, né? Na nossa pré-temporada, esses 3 meses que estamos juntos, e os jogadores assimilaram muito rápido o nosso trabalho, e graças a Deus a gente está, né, com todos os méritos, como eu falei, na final, né? E a gente sabe da dificuldade que vamos encontrar diante do Piauí. Belmont, questão de 2 semanas, fecha a temporada no profissional. Qual será o planejamento que vocês da diretoria terão agora até chegar 2026? Aliás, que 2026 começa em dezembro já desse ano. Pra gente fecha o profissional, realmente até dezembro, mas a gente já está trabalhando na base para o Campeonato Brasileiro daqui do Piauí Sub-20. Sub-20. Né? Então a gente já está trabalhando nessa base, já vai fazer uns 30 dias, catando jogadores pelos interior, outras pessoas mandando, os amigos. Então vamos fazer um time forte também para brigar pelo título e aproveitar alguns jogadores no próximo ano também no nosso profissional. Há uma preocupação, né, dos nossos telespectadores, tanto aqui da Antares como da TV Santos Piauí, em relação ao Fluminense estar disputando competições nacionais, em relação ao elenco. Como é que o senhor trabalha para ter um time realmente competitivo dentro dessas competições nacionais, como a Copa do Nordeste, se ela vier, uma Copa do Brasil e o Brasileirão da Série D? Isso aí nós vamos sentar ainda com o professor Marcinho, com o Carlos Alberto, fazer um planejamento para o próximo ano, que seja um planejamento bem feito para Copa do Brasil, Copa do Nordeste e para o Campeonato Estadual, para a gente brigar pelo título novamente, para sempre ter competição nacional. Tá certo. Professor Marcinho, claro que a gente entra numa equipe, eu vou ser campeão, eu quero chegar a esse objetivo, mas qual foi aquele momento, dentro desses 3 meses, que o senhor chegou e disse, ó, vamos à final? Teve aquele momento? Teve sim. Antes da gente chegar aqui, né, a gente sabia que ia ser a competição muito difícil, até por conta do nosso grupo, né, que tinha o River, tinha o Atlético Piauí e tinha o Altos. Então são 3 equipes muito fortes, principalmente o River, que é o time de tradição, time de torcida, o Altos, que vem ultimamente ganhando os campeonatos estaduais, e o CAP, que vinha contratando muito, né, e as condições financeiras também muito boas. Um alto investimento. Então, assim, a gente sabia das nossas limitações, mas a gente, graças a Deus, com a diretoria, com o nosso diretor, né, Dr. João aqui, e a gente conseguiu fazer um time mesclar com a experiência, com a juventude, com a base, e conseguimos chegar. Né, a gente viu, começamos amistosos contra o Parnaíba, contra o Piauí, conseguimos vencer. Isso. Né, e a gente viu né, amistosos profissionais. Exatamente, amistosos com times profissionais. Fizemos bons jogos, né, começamos o campeonato perdendo para o Alto, mas jogamos melhor, né, naquela ocasião. A gente pegou um gol de bola parada, foi 1-0 para o Alto, mas jogamos melhor, e dali eu vi que o time ia da liga, né, e a gente sabia que ia ser muito difícil. Mas quando a gente ganhou do CAP, né, ganhamos do River, aquela situação de 4-1, a gente teve a sensação de a gente poderia chegar, né? A gente poderia chegar e chegar longe, e chegamos aonde estamos, né, que é na final. Olha, coincidência ou não, mas o Fluminense e o Piauí tirou, né, o vice-campeão piauiense, e o Fluminense tirou o atual campeão piauiense. Então, digna de uma grande final, Piauí e Fluminense. O Parnaíba vendeu caro para o Fluminense? O Altos vendeu caro para o Piauí na sua ótica? Olha, o Altos é uma equipe que a gente sabia que ela é até igual à nossa equipe, uma equipe muito rápida, uma equipe de qualidade, né? A gente sabia que ia ser jogos difíceis, né? Eles têm um elenco também muito bom, são jogadores que a gente conhece, jogadores que já até trabalharam conosco, né? A gente sabia que ia ser muito difícil. Então eu tinha falado para os nossos atletas, o primeiro jogo era muito decisivo, né? E graças a Deus a gente conseguiu sair na frente, né? E o segundo jogo foi um jogo atípico, né? A gente
conseguiu sair na frente, eles empataram, depois viraram 2-1, a gente conseguiu empatar e no finalzinho eles viraram, né? E a gente sabia que ia ser um jogo parelho, um jogo muito difícil. E, graças a Deus, a gente foi abençoado porque a gente trabalhou, treinou aqueles pênaltis, né? O João também foi feliz, né? Ele defendeu uma penalidade. E, graças a Deus, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era chegar na final. E lá no teu adversário também deu para ver que foi difícil também o Piauí eliminar a equipe, né, do Parnaíba. Sem dúvida, até porque foi vice-campeão ano passado, era um time jovem, né, com o Lira, que é meu amigo também, um excelente treinador, jogadores que também trabalharam comigo, estavam ali, jogadores jovens. Mas assim, o Piauí também sofreu, né, para passar, até porque foi cara a derrota, então a gente sabia que ia ter dificuldade lá também. Então assim, é o que eu falei, frisei, né? A gente vai ter muita dificuldade contra o Piauí, até porque a gente sabe que vai ser muito difícil. A equipe do Piauí melhorou muito nessa reta final, com o treinador que chegou, com o Renatinho e alguns jogadores, mas a gente está preparado, né? A gente sabe das nossas qualidades, sabe da dificuldade que vamos enfrentar. Temos 3, 4 dias para trabalhar, para a gente ir para esse primeiro jogo. Professor Belmont, quem está nos assistindo agora, e o Belmont? Qual o currículo dele, como que ele chegou ao futebol piauiense, como que ele chegou a ser diretor do Fluminense? Eu, até antes, quando o Brau foi presidente aqui do Flamengo, do Piauí, aqueles quase, acho que uns 12 a 13 jogadores, eu que mandava para cá. Ah, legal. Naquela época eu trabalhava lá no ABC, em Natal, e ele me pedia jogadores, João, e eu conhecia muito o Paulo Moroni. Isso. Que foi o treinador aqui na época. Então a gente montou aquele time do Flamengo naquela época. Depois eles foram lá para o Barra, eu também ajudei naquela montação do Barra. De lá mesmo, Natal. Mas lá em Natal eu trabalhei no ABC, trabalhei no América. No América eu tive o prazer de levar o time da Série C para a Série B e da B para A. Quando chegou na A, o planejamento da gente tinha sido com o professor Heriberto. E o presidente, quando a gente viajou para São Paulo para fazer as contratações, o presidente mudou. Tirou o professor Heriberto e trouxe Esteves Soares, que tinha acabado de sair do Palmeiras. Então ali eu achei que era também uma hora de eu sair. Mesmo lá em São Paulo, eu falei para ele que não ia continuar no América. Então trabalhei na base muito no São Gonçalo. Era um time pequeno também no Rio Grande do Norte, mas que tinha uma estrutura muito boa, um CT bom. Então a gente sempre foi campeão, vice-campeão. Lá no... Campeão não, vice-campeão 2 vezes lá com o São Gonçalo. E tive uma passagem também ajudando o Campinense e o Botafogo da Paraíba. E agora o Fluminense. Agora o Fluminense. Beleza, e loco, né, vamos dizer assim. Agora, professor, palco, Estádio Albertão. É um campo neutro, como falam, para as duas agremiações ou não tem essa? Não, acho que é neutro, né, para as duas agremiações, né? A gente sabe da dificuldade como que vamos enfrentar. Tem a torcida deles, né, do Piauí, tem a nossa torcida também. Não é a torcida maior do estado, né, mas a gente tem a torcida, eles têm também uma torcida também. Creio que não é neutro, até porque a gente vem jogando lá, o Piauí também joga lá. Então, assim, quem for melhor, com certeza vai levar o título. Espero que seja nós, né, respeitando a equipe do Piauí. Vamos trabalhar para isso, estamos trabalhando há 3 meses, estamos chegando a 4 meses já de trabalho para isso, como eles estão também. Mas espero que nós consiga esse título, até porque nosso grupo também, como o grupo deles também, né, mas nosso grupo também merece, até pelo trabalho que a gente vem fazendo, até pelas partidas que a gente vem jogando. Acho que praticamente, como eu falo, a gente fez bons jogos, né? A gente oscilou um pouco dentro da competição, mas fizemos bons jogos. Tá certo. Agora, estratégia excelente da federação e dos diretores, dos nossos dirigentes, portões abertos para a torcida? Interessante, bom, né? E ponto para a federação, ponto para os nossos dirigentes, né? Que espero que a torcida compareça, né? Que acompanhe o espetáculo e os jogadores façam um grande espetáculo para a torcida. Verdade, ó, só lembrando ao torcedor piauiense, para os 2 jogos, portões abertos, o torcedor pode pegar o ingresso, né? Nem trocar, é pegar o ingresso, né? Lá no Complexo Joca Claudino, na Secretaria de Esportes do Estado do Piauí, na Federação de Futebol do Piauí e na sede do Piauí Esporte Clube.
O torcedor tem que ir, que esse é o momento de abraçar o futebol piauiense. Se quer ver o jogo, leva ele pensar que dá para assistir pelo celular também e comemorar com as duas equipes, com o Fluminense e com o Piauí Esporte Clube. Professor, uma pergunta que nós debatemos muito no Mesa Redonda na TV Santos Piauí, sobre a situação dos campeonatos piauienses. Por que eu estou botando 2? Porque até agora, nas 5 edições, campeonatos decididos sempre nas últimas rodadas. É um campeonato forte, o campeonato piauiense? Como eu falei antes de vir, principalmente desse ano, né? Eu acompanho, até porque é do lado aqui do Maranhão, né? Da minha cidade, do meu estado. Então, assim, a gente acompanha sempre, principalmente futebol nordestino. E, ultimamente, os campeonatos piauienses são muito fortes. E, principalmente, desse ano, né? A gente viu aí o CAP, viu o Piauí, então, assim, investiram muito, né? Nessas situações de condições financeiras. Você viu o Altos, né? Você viu o River, Isso. Mesmo caindo, mas investiu, contratou muito. Né? A gente teve algumas contratações, mas com pés no chão, com o que tínhamos em mãos, né? Com o nosso diretor João aqui, com toda a diretoria, com o nosso presidente. Então, assim, foi muito forte. É por isso que eu frisei que talvez dos últimos 5 anos, um campeonato mais forte que teve. E a gente conseguiu chegar, né? Com os pés no chão, com uma folha até pequena. Do que os outros do nosso grupo. Acho que é menor do que do nosso grupo. Então, assim, graças a Deus, o que vale é o trabalho, né? É você trabalhar com honestidade, trabalhar com dignidade, com os pés no chão. E graças a Deus a diretoria deu todas as condições, né, que a gente precisava e a gente conseguiu chegar na final. Beleza, então, professor, deixa eu agradecer a sua participação, a do Belmont. Lembrando que as nossas câmeras, nossos microfones estarão sempre à sua disposição. Agradecer também ao Gustavo Souza, assessor de imprensa, que veio até vocês aqui, nos atendeu super bem durante toda a competição. Muito obrigado mesmo. Obrigado também pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando. E agradecer e dizendo para você que, para mim também, de 5 anos para cá, que eu sempre acompanho o campeonato daqui, esse está sendo o campeonato mais forte que eu estou vendo. Show de bola, galera. O Esporte à Tarde de hoje vai ficando por aqui. Você fica agora com o programa.